E no próximo capítulo, Gonçalo tenta descobrir a verdade sobre a saúde de Josefina. O médico revela a Gonçalo que ele pode ter sido enganado e pede que ele leve Josefina ao consultório para fazer novos exames e confirmar se ela realmente está doente. No centro, Regina convida Constança e sua família para uma festa, mas Constança recusa, alegando que a crise na empresa Monterrubio impede comemorações. Surpresa, Regina oferece devolver a doação feita ao centro, mas Constança recusa, afirmando que Honório e Gonçalo jamais permitiriam. Regina comenta que Gonçalo não mencionou nada quando eles se encontraram, e Constança pergunta se eles se viram recentemente. Regina admite que ela e Gonçalo iniciaram um relacionamento, pois não podem evitar seus sentimentos. Na empresa, Matias avisa a secretária que ele e Adriana estão na cafeteria da esquina. Honório observa Daniel ao telefone e o segue discretamente. Na cafeteria, Adriana e Matias notam uma mulher estranha e logo descobrem que é a Branca. Daniel confronta a Branca, acusando-a de querer destruir Honório e a família. Branca, furiosa, empurra Daniel, que se machuca. Adriana e Matias correm para ajudar, enquanto Branca foge. Adriana corre atrás de Branca com Matias e ela acaba sendo atropelada por um carro, deixando Matias desesperado. Honório grita por uma ambulância e Adriana, antes de perder a consciência, declara seu amor por Honório e pede um beijo de Matias. Na mansão Monterrubio, Gonçalo exige que Josefina ligue para o médico para esclarecimentos urgentes. Na Fazenda Bonita, Carlos conversa com Matilde, dizendo que ele falou com seus pais e que eles virão na próxima semana para pedir a mão dela em casamento. Matilde fica radiante e Manuela pergunta onde eles vão morar. Carlos diz que será na fazenda, mas Manuela lembra que Renata voltou e que não pode haver dois patrões na mesma casa. Eles pensam um pouco e Manuela sugere que eles poderiam comprar a casa de Carina, mas Matilde hesita por causa das más vibrações. Carlos sugere pedir ao padre para abençoar a casa e depois fazer algumas reformas. Matilde concorda. Enquanto isso, Honório está desesperado, gritando que Adriana não pode morrer. Na mansão, Josefina tenta ligar para o médico, mas ele não atende. Gonçalo confronta Josefina, dizendo que sabe que a doença dela é uma mentira, pois ela não tem nenhum tumor. Josefina tenta se fazer de vítima, mas Gonçalo a pressiona até que ela confessa que foi uma ideia do médico, pois ele viu o quanto ela estava mal com a situação de Gonçalo deixá-la por Regina. Gonçalo diz que isso não tem desculpa e entende por que Roberta herdou esse comportamento manipulador. Ele sai deixando Josefina assustada. Enquanto isso, Lázaro conversa com Ezequiel, que teme perder o emprego por ele ter batido em Álvaro e não ter feito o que Augusto pediu. Lázaro sugere que Jerônimo pode dar um emprego a Ezequiel, mas ele se sente envergonhado. A conversa muda de rumo e Ezequiel pergunta sobre Carina, mas Lázaro não sabe o que fazer, já que ela parece ainda ter sentimentos pelo marido. Na fazenda, Jerônimo e Renata chegam felizes e são recebidos por Matilde e Carlos. Eles confirmam a sua reconciliação e Carlos pergunta se vão mudar o nome da fazenda. Renata decide que eles pensarão nisso. Matilde então se desculpa com Renata por tê-la tratado mal e Renata aceita o pedido de perdão com um abraço. Carlos pergunta se Renata e Jerônimo aceitam ser padrinhos do casamento dele e de Matilde. Renata fica surpresa ao descobrir que eles estão juntos e Matilde diz que Carlos a convenceu após muito esforço. Renata pergunta sobre o bonitão e Matilde brinca dizendo que ele já tem dona. Todos riem e Jerônimo aceita o convite. Renata menciona que ela quer voltar ao México para ajudar sua família. Carlos puxa Matilde para deixar Jerônimo e Renata a sós. E Jerônimo pede a Renata que nunca o deixe e que permita protegê-la.
Adriana é colocada na ambulância e Honório, aflito, pergunta se ela vai sobreviver. O paramédico não sabe dizer, mas promete fazer o possível. Honório decide acompanhar Adriana na ambulância, enquanto Matias vai buscar o carro. Na mansão, Josefina implora a Gonçalo por perdão, mas ele afirma que nada mudará sua decisão de deixá-la e anuncia que ele vai embora naquele mesmo dia. Em seguida, ele sai, deixando Josefina sozinha. Na fazenda bonita, Renata conversa com Carina, que admite que Renata estava certa sobre Álvaro não mudar. Carina revela que ela se casou com um desconhecido, assim como Renata sentiu com Jerônimo. Renata confessa que ela voltou para ajudar sua irmã, mas ela acabou se entregando a Jerônimo, o que Carina interpreta como um sinal de amor. No escritório, Jerônimo dá ordens a Carlos e expressa a necessidade de recuperar o tempo perdido com Renata. Carlos, surpreso com o perdão rápido de Renata, pergunta sobre a investigação da morte de Rafael. Jerônimo afirma que continuará a investigação, mas está aliviado por estar bem com Renata. Enquanto escreve, Renata relembra momentos com Jerônimo e reflete sobre tudo. Apesar disso, ela não consegue deixar de amar Jerônimo. Na prisão, Ezequiel informa Augusto sobre a reconciliação de Renata e Jerônimo, deixando Augusto furioso. Ele planeja sair da prisão e separar o casal. Na fazenda, Lázaro aceita a proposta de estudo de Jerônimo, prometendo não decepcioná-lo. Na mansão, Gonçalo arruma suas malas e ignora o pedido de Josefina para ficar. Ele explica que a decisão de se separar foi tomada antes de Regina entrar em sua vida. Josefina, desesperada, incendeia as roupas de Gonçalo, jurando que ele não a deixará sem nada. Roberta encontra a mãe queimando as roupas e descobre que Gonçalo foi embora, porque descobriu que a doença de Josefina era mentira. No centro, Regina conversa com Inês sobre Antônio, explicando que ele é muito controlador. Gonçalo chega e revela que Adriana sofreu um acidente e está no hospital, deixando Constança triste. No hospital, Honório culpa Branca pelo estado de Adriana. Na fazenda, Matilde e Manuela preparam uma surpresa para Jerônimo. Jerônimo encontra uma carta de despedida de Renata, explicando que, embora o ame, não consegue esquecer o passado e decidiu partir. Triste, Jerônimo reflete sobre a situação, enquanto Renata, no aeroporto, encontra Marina e troca sorrisos.